Eu gostaria, então, agora de convidar o nosso amigo, o Edgar Bortolini, né, que é o último painelista da manhã, para fazer o uso da palavra e fazer a sua apresentação, dar a sua contribuição. Obrigado, Edgar. Bom dia a todos. Sou Edgar Bortolini, fui professor de engenharia por muitos anos, mais ou menos 20 mil profissionais passaram pela minha mão e estão em todo o mundo, né? Tem profissionais em todo o mundo, ok? Então aqui o fundador da empresa que foi comprada pela Andritz, né? Muito prazer, foi meu ex-aluno, Binotto, engenheiro Binotto, né? Eu fui uma espécie de mentor dele, né? Orientador dele. Também fazendo uma ponte para o César, me lembro bem, né? O Dr. Raul foi ao Tecnopuc, era o ano de 2004, e disse, olha, nós precisamos agregar valor, nós somos um grupo metal-mecânico. Né? E nós dissemos para ele, nós fizemos um cálculo e a gente pode tirar a mesma margem de lucro, EBITDA, de 3 quilos de inteligência versus 3 toneladas de metal mecânico. Né? 3 toneladas contra 3 quilos. Né? De uma indústria também gaúcha, né? do mesmo ramo. E ele disse, não, pô, isso nós precisamos fazer. Bom, então vamos criar um Instituto Raul Randon, IRR, né? Eu disse, né? Ele disse, não, tem que ser IHR. Mas por que, doutor Raul? Porque o meu irmão era o professor Pardal. Eu dava o problema para ele de noite, ele acordava de madrugada num papel de pão, e de manhã ele passava na fábrica para o técnico o que tinha que ser feito. Então, é justo que seja IHR. Aí eu aprendi com o Dr. Raul. Né? Mas nós criamos, e fico muito contente, vejo aqui o Binotto, o que transformou na Gênese, né? A indústria criada pelo Binotto, que foi um excelente aluno, e lá o Dr. Raul, né? Que depois nos deixou, mas deixou todo um legado, né? Da inovação e da troca de valor, né? Desse câmbio que tinha que existir, né? Que era necessário. Bom, então, nessa trajetória, como eu sou o terceiro a falar aqui, vai ser muito fácil, que eu vou me referir às palestras anteriores do Schuch e do César, né? Coisas que eles trouxeram fazem sentido nesse assunto que eu vou abordar, inclusive a mesma terminologia, etc. Né? Mas eu vou procurar, dentro do que nós procuramos na Sociedade de Engenharia, ver como o engenheiro pode se reciclar, né? Como ele pode se reciclar em todos os tipos de engenheiros, né? O químico, o mecânico, o elétrico, enfim, civil, né? E mostrando que tem grandes oportunidades. E é atemporal, isso que foi citado. Né? Eu me lembro do Dr. Raul. Eu perguntei, Dr. Raul, mas o que o senhor pretende? Né? Pretendo, tinha uma lista de desejos. Bortolini, uma coisa que nós temos que provocar é a pororoca. O que é, doutor Raul, a pororoca? A pororoca é quando os de mais de 60 anos encontram o jovem. O jovem não tem limite, o carro está voando, é todo autônomo. Sim, mas tem lá o meu engenheiro que trabalhou na Randon durante muitos anos, viajou por todo o mundo, e ele sabe muito. Ele pode encostar no jovem uma vez por semana e dar direção, depois ele cai fora, é a pororoca. Né? Então isso é interessante. É isso que o Schreiner falou, né, o engenheiro Schreiner, os de mais de 60 anos, eles podem sim se tornar uma fonte inspiradora, para parte da pororoca. Né? Então essa é uma provocação. Bem, mas eu inventei esse termo, que vocês estão vendo na tela, porque o Capel me ligou anteontem, o meu presidente, o Walter Lídio, me ligou
disse, olha, tem um problema, Bortolini, tu tens que ir lá. Tá? Foi anteontem. Eu digo, pô, mas... E aí eu inventei esse termo, tá? Não adianta entrar no Google que não vai encontrar, né? Que é o metaverso industrial e que eu chamei MIOT 4.0. Bom, então, que eu procuro abordar aqui em rápidas palavras, né? É a questão da conectividade, né? Que para construir esse mundo industrial hiperconectado, eu tenho que abordar a questão da conectividade. Então, mostrar para vocês onde é que os novos engenheiros, os engenheiros atuais, eles podem se enquadrar na hiperconectividade. E por que essa hiperconectividade é importante? O mundo, como você sabe, nós vamos entrar nas questões de metaverso, onde, usando um óculos, eu vou perder noção de espaço, né, situacional. Eu não vou mais saber onde eu estou. Eu posso trabalhar assim de qualquer lugar do planeta, né, e controlar uma planta, ou trocar um pneu do Fórmula 1. Né. Mas isso, conforme colocou o engenheiro Schuch, ele colocou ali a curva de hype. Toda tecnologia tem um hype. Inicialmente, nós pensamos assim, nós achamos que ela vai solucionar tudo. Depois cai aquilo ali. Pô, não é bem assim. Está acontecendo com fotovoltaico, aconteceu com eólica, etc., etc. Qualquer tecnologia nova tem um hype. E nós sabemos que o problema não vai ser tecnológico. Isso também foi abordado. Confirmo. Nós vamos ter uma abundância tecnológica incrível no planeta. Então, tirem a questão tecnológica do caminho. Não é a tecnologia. Aí tem um link com o que vocês disseram. Então, a questão é, sim, o fator humano. O fator humano, o gerenciamento, a capacitação do fator humano, ele é crucial. Tirem, esqueçam a questão tecnológica. Muitas vezes, claro, o marco regulatório. O marco regulatório não está preparado. Nós vimos isso agora em geração eólica. O marco regulatório não estava preparado para a geração, essa nova geração, ou microgeração, não está ainda. Né? Lá no CEITEC, queriam acabar com o PADIS. Então, é um marco regulatório importante para o CEITEC, para a indústria microeletrônica. Bom, então é isso que eu vou tratar do metaverso industrial que a gente pretende construir através de hiperconexão, muita conexão. Eu tenho que ter muita conexão, né, para conectar pessoas. Nós vimos agora na pandemia, né? Nunca nós conectamos tanta gente no planeta, né, como nos últimos 2 anos aí. Nunca. E nós temos que conectar coisas. Coisas. Tá? Então, é por aí que eu desenvolvo essa apresentação. Então, os tópicos que eu vou cobrir são elementos importantes do metaverso IoT, né, da internet das coisas, o leilão que houve do 5G, que foi recente, foi agora em novembro, e que ele é um marco regulatório. Se eu não tivesse o leilão, não adiantaria querer construir um ambiente industrial hiperconectado. Não poderia pensar. Não poderia pensar. Mas, felizmente, saiu o leilão e nós temos ganhadores. E eles têm compromisso. Isso gera uma oportunidade incrível de mercado, não é só aqui no Brasil, em todo o mundo. Né? Depois tem um outro marco regulatório que poucos deram atenção e quase ninguém sabe, mas é que saiu uma regulação de operadoras indoor. A Randon pode se tornar uma operadora dentro das suas plantas. E não depende mais de uma operadora externa, pública, do Matinho, do Maclaro, etc. Okay? Isso é fantástico. Isso é um movimento que está ocorrendo em todo o mundo. Né? Eu vou trazer também alguns exemplos brasileiros. Por que esse tópico? Porque eu havia convidado um ex-aluno, que é diretor da Nokia no Rio,
E ele se dispôs a entrar nesse momento e dizer aonde eles estão trabalhando, nesse cenário de metaverso, no Brasil. Eles estão trabalhando em plantas da WEG e plantas da Volkswagen, que eles podem falar, mas tem outras plantas que eles estão trabalhando, interligando coisas. Mas, infelizmente, não será possível, né? Nós temos um impedimento técnico, não é possível ele entrar. Então, ele mandou alguns slides que eu vou acrescentar aí. E, finalmente, os impactos nas carreiras das engenharias, né? Qual é o impacto? Afinal, o novo fator humano, o que nós esperamos dele? Né? Não vai ser tanto conhecimento tecnológico e técnico, não. A coisa vai pelo impacto que nós esperamos, nós chamamos soft skill. É aquela habilidade social que foi falada, é por ali que o engenheiro deixa muito a desejar na sua formação, né? Que é eminentemente técnica, ele não tem essa colateralidade, né? E ele vai precisar isso cada vez mais. Okay? Então, esse é o ambiente da apresentação. A infraestrutura de conectividade, então. Nós já estamos, sim, falando em 6G. Mesmo no Brasil, nós já temos experimentos 6G, de sexta geração. Mas é claro que a indústria 4.0 vai ter que se basear em 5G. Não tem outra tecnologia de conectividade. E os desafios desse serviço são cobertura, dar uma cobertura. O país é muito grande, né? Não estamos falando de uma Suécia ou uma Dinamarca, mas o país é grande. Velocidade e latência. A latência é o que mais impacta no que nós estamos tratando aqui, que é a indústria 4.0. Porque nós estamos falando assim, olha, eu vou precisar 1 segundo ou 2 segundos de latência agora, ou 0, latência 0. Por quê? Porque isso não foi tratado aqui. A maioria desses processos industriais são de tempo real, né? Eles precisam 0 ou 1 milissegundo. Qual é a latência média no Brasil hoje? 30 milissegundos, 50. Quem trabalha com satélite, 1000 milissegundos, 1 segundo de latência. Okay? Uma cirurgia robótica, né? Seja aqui no nosso hospital, Moinhos de Vento, ou no clínicas, que eles tenham robôs, né? Precisa 1 milissegundo de latência, ou 0. Isso o 5G pode fornecer no modo especial. Tá? Então, a latência aqui ela é muitíssimo importante nessa aplicação que nós estamos falando. Bom, como é que ficou o leilão 5G no Brasil? Né? A data ali é 5/11, né? Estamos bem perto. O leilão ficou assim, ó. Ele começou em fevereiro de 2020, em plena pandemia. Um edital foi encaminhado ao TCU em fevereiro de 21 desse ano. O TCU retornou em agosto, foi publicado o edital em setembro e a proposta foi entregue em novembro. Então, nós encerramos essa fase aí. O prazo de autorização é 20 anos. E ali tem um conjunto de frequências, né, que eu coloquei, que foram leiloadas. 700 MB, 2.3 GB, 13,5 GB e 28 GB, que são as ondas milimétricas. Eu coloquei em vermelho ali, milímetro, porque essa é a frequência a ser usada indoor, nas indústrias. Tá? Por quê? Porque ela permite a comunicação ponto a ponto, visual, né? em baixíssima distância. Então, esse aí é o alvo. Eu queria dizer que essa frequência, pelos valores que foram colocados, etc., ela não teve grande interesse. O pessoal preferiu 700 MB, que é para rural, e 2.3, 13,5, que é para urbano. Né?
como vocês sabem, nós temos um problema rural muito intenso no Brasil, né? Então, os 700 mega foi uma frequência muito desejada. Eu vou pegar. Então, quando eu baixo a frequência, o comprimento de onda aumenta, então as frequências baixas são destinadas a grandes distâncias, né? 700 mega, nós temos um desafio rural muito grande no Brasil. E quando aumenta a frequência, elas ficam focadas e tem a questão de propagação, então isso aí tipicamente é indoor, né? Bom, a precificação do leilão, né, ele foi feito de uma forma assim, internacional, mas eu queria dizer o seguinte, está ali nas notas de rodapé, ó, o preço mínimo do leilão foi 24 bilhões de reais e ele atingiu 47,2 bilhões de reais. Então, ou seja, houve um ágio aí expressivo e isso chamou a atenção, né, e hoje nós temos um número de operadoras interessadas muito maior aqui. É óbvio que isso aí vai movimentar o mercado e tem aqui grandes oportunidades. Por exemplo, na destinação de recursos, a Amazônia Conectada, nós temos que colocar fibra subaquática na Amazônia, nós temos que colocar 5.000 torres em 32 mil quilômetros de estradas federais pavimentadas. Isso significa 5 bilhões de reais em investimento. Então, engenheiros mecânicos, por exemplo, querem desenvolver um material compósito para torres, né? As torres metálicas, nós precisamos imediatamente 5.000 torres metálicas, com 30, 40 metros de altura, com toda a infraestrutura. Quem for de energia, essa área aí que eu estou falando, ela consome do planeta 4% de toda a energia, não o nosso smartphone. Não tem, não está contando o smartphone na minha casa eu carregando. Só a infraestrutura celular do planeta, ela consome 4% da energia. Quem quiser trabalhar no ESG e quiser desenvolver novas formas de energia para neutralizar carbono, etc., tem uma grande área aí, tá? Porque as operadoras têm que neutralizar o que elas estão consumindo. Engenheiros que queiram desenvolver sistemas inteligentes, de estações de rádio base, sistemas que adormeçam, né? Os nossos sistemas não adormecem hoje. Eu gasto a mesma energia às 10 da manhã ou às 4 da manhã, 3 da manhã, quando não tem tráfego. Isso é o caso típico de engenharia orientado para o problema. Então, nós temos grandes desafios aí no cancelamento de carbono, neutralização e diminuição do consumo, porque isso aí realmente não está legal, tá? Bom, então, isso aí mostra que tem uma grande oportunidade, tá? Então, a cobertura, claro que eu deixei ali no último item a operação indoor industrial, né, o MIOT 4.0. Isso aí é um desafio, mesmo em ambiente industrial, é um desafio duplo, devido à interferência em ambiente industrial que nós temos, né? E segundo lugar, a insegurança. Foi tratado aqui do JOG 4G, né? Isso, log 4G, isso. Lembrando, né, que não eram comuns ataques em sistemas industriais, né? Mas agora, sim, aumentou muito nos últimos anos os ataques cibernéticos em sistemas industriais, em plantas elétricas, subestações, em plantas de petróleo e gás, em navios, etc. Então, aumentaram muito. Por quê? Porque essa área de sem fio, de wireless, aumentou muito. Então, hoje é muito simples, porque a porta, aquela antiga,
agora está no ar. Ela é acessível por qualquer um, né? Então, você pode, sim, neutralizar um carro hoje, que tem toda a eletrônica a bordo, um trator, uma carreta, né? Todo o sistema aquele de aproveitamento de energia, né, da Randon pode, sim, ser neutralizado, né? Ok? Então, isso para os engenheiros orientados a problemas, isso é um grande problema que nós temos, né? Não é só o ataque que para uma fábrica, para um processo, mas é também um ataque hoje que está muito comum, que é o ransomware, que eu cito mais tarde, que é o sequestro do sistema e a liberação mediante um pagamento. Nós tivemos aqui vários ataques, né, no Brasil, nos últimos meses, todos eles ransomware, mesmo aqui em Porto Alegre, né, você sabe. Então, ataques grandes e importantes, que são feitos à base de sequestro do sistema. Com esse sistema metaverso todo interconectado, hiperconectado agora, entre pessoas e coisas, essa probabilidade ela é muito aumentada, muito ampliada. Então, toda essa quantidade de tecnologia que é colocada à nossa disposição, ela vem com digamos assim, com essa vulnerabilidade, né, que nós vamos ter que tratar. Bom, os acessos locais 5G, né, seja de fábricas, o que for, eles serão complementados com conexões de alta velocidade de fibra ótica e satélites, gel e não gel. Até o momento, a área de fibra ótica, por exemplo, ela não para de crescer. As indústrias locais nossas aqui, elas, dando assim uma visão de 2018 para 2021, elas multiplicaram por 10 o seu faturamento em sistemas óticos, né? Devido à pandemia, isso catalisou também. A fábrica não... Então, a atividade em eletrônica, em fibra ótica, ela aumentou muito, ela ampliou muito. Por quê? Porque eu uso fibras e até satélites para interconectar essas estações de rádio base, fazer esse tecido de interconexão. E os satélites gel e não gel é devido ao seguinte: o gel são aqueles satélites estacionários que eles dão aquela latência de até um segundo, 1000 milissegundos. Só que agora, puxado pela Starlink, Elon Musk, né, estão sendo lançadas constelações não geoestacionárias. São milhares de satélites pequenos, com vida curta, circulam, eles não são estacionários, numa altura em torno de 100 quilômetros. Então, isso aí reduz. No gel, eu estou a 36 mil quilômetros, eu passo para 100 quilômetros. Isso reduz consideravelmente a latência. E eu posso, sim, começar a contar com os não gel, né, para esse tipo de aplicação, além dos gel, né? Mas isso tudo forma um sistema complementar. Então, aqui aparece o gel, né, e os não gel já numa distância menor, né, 100 quilômetros, e os gel lá estacionários na linha do Equador. Bom, aqui as aplicações, ó, em vermelho são as que nós estamos colocando para industrial, são linha divisada, line of sight, são machine to machine, sensores, muita realidade virtual e realidade aumentada, né? Então, o profissional, o engenheiro, tem que se habilitar, assim como foi falado aqui do CAD, para ele já pensar no CAD 3D, né? Aqui na Sociedade de Engenharia e no próprio CENG, eu acho que nós estamos promovendo muitas ações em BIM, né? O projeto já nasceu em BIM, né? Então, sim, o engenheiro tem que pensar já mais em aplicações voltadas para a realidade virtual, realidade aumentada, né? O próprio Senai, eu vou mostrar um slide, o Senai já tem um ambiente simulado, né, de realidade virtual.
Depois tem as aplicações rurais ali e as urbanas, que não são aqui o foco desse seminário. Opa! Agora deu aquele... César, agora deu aquela corrida. Bom, aqui, essa aqui é uma grande novidade, né, que não existia no Brasil e é do mundo inteiro. Estão sendo reguladas, e está sendo regulamentado pela Anatel, as redes privadas, segregadas. Significa que eu posso, sim, por questão de segurança, agilidade, latência, velocidade, eu posso ter a minha rede. Aqui o Senge, né, pode ter a sua rede, poderá ter sua rede 5G segregada, né, fora da operadora, e interligando absolutamente tudo, né. Então, no Brasil, as regras de uso de espectro por privado foram aperfeiçoadas com a realização do 5G. Além de autorizar o uso secundário de frequência, a Anatel reservou para essas redes 100 MHz dentro da faixa de 3.7 e 3.8, que a ativação é importante para a ativação do 5G. Isso aqui foi um grande ganho que vai resultar lá na planta industrial, né? Ele vai mostrar uma grande diferença, porque eu posso comprar agora um sensor de temperatura, um sensor de pressão, já com 5G Enable, né? Já com toda a conectividade 5G proprietária, minha, né? Então, isso até posso usar criptografia e outros algoritmos, né, para tornar aquele sensor mais robusto, né? Já que ele pode, sim, ao ser ativado, provocar algum alarme geral em toda a planta e uma parada, né? Bom, cases. Esses cases eu trouxe aqui que foram fornecidos por ex-alunos que trabalham, né, na Nokia do Brasil, que deveriam entrar remotamente. Então, ele mandou alguma coisa, né? Eles colocaram o seguinte aqui, são coisas que foram feitas, foram faladas aqui, é que a gente procura usar todo esse emaranhado tecnológico por um propósito, aumentar a produtividade e a eficiência da fábrica, né? Ou a sustentabilidade, né? Então, a gente não faz isso aí por nada, a gente quer ter um resultado financeiro melhor. Eu nunca me esqueço, nas reuniões que eu ia, César, na Randon, né, em 2006, 2007, né, eu ia nas reuniões, eu entrava e lá na diretoria tem painéis, e eu ficava impressionado, porque das unidades da Randon eles mostram o EBITDA diário, o EBITDA do dia, né? Ou seja, o resultado na última linha do dia. Eu acho que pode ter uma margem de erro ali, mas é muito próximo do real, né? Então, para ver que a gestão, né, é importante, né? Então, a gente faz tudo isso aí com propósito, né? Tem um propósito por trás disso aí, né? Então, obrigado. A gente não faz por nada, né? Não faz por fazer, tem um propósito maior. Lá quando a Randon pensou em investir em inovação, né, também tinha um propósito, né? Vão aumentar o agregado de valor, né? Colocando eletrônica avançada, inteligência, né, em cima do que nós já dominamos. Bom, aqui tem um outro que os business drives, né, da comunicação, a Nokia citando que a comunicação é vital, né? E ela realmente aí o verde lá embaixo, ó, aquela barra verde, mostra um aumento lá para a direita, né? Que é o Industrial Grade Communication com o 5G, né? Mostrando um aumento. Parece que a tendência, claro, não é mais a comunicação pessoa a pessoa, essa vai cair, vem caindo nos últimos anos, mas sim a máquina a máquina, né? Porque nós temos trilhões de dispositivos para interconectar no mundo.
e eles serão interconectados. Pessoas, nós já chegamos a 60%, 70% da população mundial interconectada. Nós já temos 4,5 bilhões de pessoas conectadas. Okay? Então, aí não é o problema, que estaria para a esquerda. O problema está lá à direita agora. Aqui ele coloca, a Nokia coloca da Nippon Steel, né, que ela usa redes privadas. No Japão já é regulamentado há mais tempo, né, não, ele independe de operadora, é completamente segregado. Nippon Steel. Aqui ele me mandou um slide de uma fábrica normal, né, de uma planta normal, e a planta modificada, a nova planta. Onde lá à direita, aquelas linhas azuis, aquelas barras azuis lá à direita, são saídas para humanos. Literalmente, os humanos estão ali. Eles estão, não significa que estão ali, estão em qualquer lugar do planeta, mas são funções que eles controlam. Ali, ó. O resto todo é automatizado. O que está para a esquerda, ela está toda automatizada, mas ali são engenheiros e controladores que fazem a gestão da planta. Tá? Então, seria uma mudança radical da planta, né, com uma hiperconexão. Aqui são experiências bem próximas de nós, né? A Vale, ela já está com esse processo em andamento, a gente está acompanhando lá o processo da Vale, e a gente tem acordo de sigilo e confidencialidade, não daria para entrar, mas a Vale, como você sabe, teve muitos problemas aí com Brumadinho e outras, né, de acidentes, e o IoT e saber prever um acidente, previsibilidade de um acidente, é uma coisa que a Vale deseja. Outra coisa é fazer a rastreabilidade de cargas no mundo inteiro. Quer dizer, o minério que sai da Vale, acompanhar ele até a entrega no destino. Né? Então, isso é muito importante. A VEG tem uma experiência boa com o Senai também, e lá no setor produtivo a Conectar Agro, que nós chamamos Agro 4.0. Até pertenço a esse grupo. O Senai, ele tem o Open Lab, né? Eu já operei o Open Lab. Eu tinha uma função junto ao conselho aqui de uma das escolas do Senai de Porto Alegre e gostava muito dessa parte. O aluno do Senai de automação, ele já veste o óculos 3D, ele já opera um painel que não está ali no Senai, que está em algum lugar do mundo e que é completamente virtual. E ele faz todas as operações com chave, com contadoras, né? É fabuloso que o Senai investiu. Isso não é uma coisa de 2021, ele investiu, eu acho que 7 ou 8 anos atrás, e é fabuloso que o Senai tem nessa parte aí. Quer dizer, não é uma coisa que está tão longe da gente. Tá? Aqui o exemplo da Nokia está trabalhando no CD, né, da Alibaba, de entregas, que é totalmente computadorizado, supervisionado por trás por humanos, né? Mas é uma operação complexa de centros de logística, né, da Alibaba. Aqui na Bosch, na Alemanha, eles estão trabalhando, e na Bosch do Brasil também a Nokia está trabalhando em automação de fábrica. Bom, isso é o que eu recebi da Nokia para mostrar, e agora o impacto nas carreiras das engenharias, né? Dessa área aí de conectividade. Bom, então o ambiente é esse, é um ambiente de abundância tecnológica, e eu não preciso me preocupar muito com tecnologias, preciso sim trabalhar como engenheiro para colocar isso aí funcionando, né, de acordo na resolução de um problema ou de um negócio, como foi colocado aqui, que seria o alvo final. Né? Ou, por vezes, eu, como engenheiro, tenho que trabalhar no marco regulatório, né, para ser liberado o marco regulatório que não permite tal
tal uso de tal tecnologia. Então, eu posso trabalhar. Eu vou ter esse ambiente, ele vai ser muito permeado pela computação neuromórfica e a computação quântica, né? Isso também é uma onda que vem vindo aí muito forte, ó, que eu passo a ter sistemas óticos, que hoje eu tratei aí, que eu falei em fibra ótica, né? Mas hoje nós já temos processadores completamente óticos, né? Memórias óticas, componentes óticos, né? Então, isso faz parte de uma nova ciência, que é a quântica, e a engenharia elétrica, alguns cursos de engenharia já estão colocando, sim, disciplinas de tecnologias quânticas, onde eu não trabalho mais com bits, né? Eu abandono bit, eu trabalho com qubits, que são bits quânticos, e trabalho com fótons, né? Fotônica. Então, isso é uma coisa também que é uma mensagem clara para o engenheiro, especialmente engenheiros de computação, engenheiros elétricos, etc. E eles têm que passar por essa reciclagem, porque a onda ótica ela vem vindo muito rápida e ela vai permitir velocidades bem maiores e capacidades, porque no silício eu estou chegando a um limite, é o caso do CEITEC aqui, eu chego num limite do uso do silício. Tem que usar materiais nanoestruturados, grafeno e outros, arsenato de galho. Então, também o engenheiro tem que entrar nisso aí. A inteligência artificial também, ela passa a permear todas as camadas desse sistema. E o uso intensivo de realidade virtual e realidade aumentada. Isso já está acontecendo aqui, né? Eu queria dizer o seguinte, que cabe a um gaúcho, né, daqui de Porto Alegre, fez grandes coisas, mas ele lançou a ideia do metaverso em Los Angeles, na indústria cinematográfica, ele criou uma empresa lá. Aqui ele criou várias empresas de sucesso, mas foi ele que lançou o metaverso há 7 anos atrás. Ele lançou. E ele faz filmes virtuais, né? E agora, na Expo Dubai, que está ocorrendo lá em Dubai, um sistema dessa empresa, ele criou uma Expo Dubai totalmente virtual, né? Que eu posso fazer absolutamente tudo dentro da Expo Dubai sem dar um passo, né? Então, isso é um gaúcho nosso daqui, né? Isso mostra que a gente pode, sim, alçar novos voos, né? Então, isso é muito, muito bacana. Bom, então o RVR é uma coisa que nós vamos ter que nos acostumar, porque o metaverso, dentro do que eu falei no início, eu vou perder a noção de espaço e tempo. Eu perco, né? E eu participo de ações que não estão aqui ao meu domínio, né? Então, significa entrar num filme e determinar as cenas do filme. Entrar numa fábrica e determinar para onde ela vai, o botão, né? Qual o botão. Então, o metaverso, sim, ele já está aí e ele permite. E tem gaúchos, sim, envolvidos nisso no mundo inteiro? Tem. Tem muita inteligência e eu acho que isso é uma mensagem forte, né? O SENGE, a SERGS, né? Pode estimular o CREA, né? Também pode estimular isso. Bom, o esforço inicial massivo será na virtualização de processos e na conectividade de alta disponibilidade segura. Aí eu cito o ransomware, né? O ransomware é uma praga que se disseminou aí no mercado e ele vem atacando, tá? E são sequestros desses sistemas. Literalmente, sistemas são sequestrados. Quando o Binotto estava na minha aula de redes de computadores, vou arriscar assim, ó, eu acho que o Binotto terminou a engenharia nos anos 90. 87. Pois é. O Binotto estava na minha aula, até comentei. Havia um país, eu não vou citar qual, com uma planta de enriquecimento de urânio, né, que não era totalmente conhecida, a planta, né?
E lá tinha um controlador lógico programável nessa planta, né? Controlando as rotações. Né? Então, esse dispositivo levava o controlador lógico programável, um CLP, né? Levava a rotação dessa centrífuga até 100.000 RPM. E o operador da planta, ele enxergava a rotação, ele monitorava tudo. Ele tinha um centro de controle bem complexo, com vários engenheiros. Né? Em 97, quando ele estava na nossa aula lá de redes de computadores, alguém implantou na fábrica, no CLP, através de muita pesquisa, foram feitas durante anos, descobriram quem era o fabricante do controlador lógico programável. Só aí levou 3 anos para descobrir quem era o fornecedor, quem tinha o código-fonte daquele CLP. Isso demorou 3 anos. Descoberto, desenvolveram um vírus para aquele CLP. E foi pago a alguém para inocular esse vírus no CLP da centrífuga. 97. E aí o resultado foi a planta ela explodiu. Houve a explosão da planta. Porque o acelerador, ele que estava preparado para 100.000 giros, ele atingiu 1 milhão de RPM. E a planta literalmente explodiu. E o operador, olhando no quadro, ele via 100.000. O sistema estava informando para ele 100.000. Ele não ligou. E as centrífugas atingiram 1 milhão. E elas explodiram. E esse foi o primeiro ataque que nós tivemos notícia desse vírus. Imediatamente após, então em 97, esse vírus começou a ser inoculado em subestações, no sistema elétrico, em estações celulares, em navios, em aviões, etc. Então ele se espalhou. Mas hoje, o que mais nos, digamos assim, o que mais causa temor é ransomware, porque ele significa sequestrar o sistema, sequestrar a planta da Randon, sequestrar a Frasle e exigir um pagamento, né, para liberar a operação. Tá? E então, hoje nós estamos num intenso trabalho de virtualização do mundo como ele é hoje. Tem um mundo real que nós desenvolvemos, fábricas, etc. Nós estamos pegando aqueles processos antigos e virtualizando. Isso a gente chama de transformação digital, foi chamado aqui, né? Então, nós estamos transformando e virtualizando. Isso é um trabalho que nós estamos feito. Mas uma segunda fase agora, nós temos que inventar novos processos. Né? Por exemplo, na Fórmula 1, que o Schuck falou, o pneu era trocado de uma maneira. Né? Não, agora, inicialmente a Fórmula 1 pegou aquilo ali e automatizou. Não, agora tem que inventar uma nova maneira de trocar o pneu. Vai ser o próximo, e aí compete aos engenheiros se reclassificarem, né? Se requalificarem, né? De inventar novos processos, de acordo com um mundo diferente, um metaverso. Okay? Então é para aí que, na minha visão, é para aí que nós estamos indo. Tá? Então, dentro disso aí, eu queria chamar a atenção, né, que o soft skill, as características comportamentais e atitudinais, eu colocaria em primeiro lugar. Bom, por que eu coloco isso? Porque durante a minha carreira profissional de engenheiro, eu tive 2 bonés. Eu tive presença na academia, em aulas de engenharia, mas eu pertencia também à indústria. Então, eu tinha os 2 bonés. Eu vi os 2 lados. E como profissional, eu nunca demiti alguém, um engenheiro, por incompetência técnica. Nunca. Sempre que eu demiti um engenheiro, um técnico, alguém, foi no comportamental, no atitudinal. Dentro daquela visão assim, se ele falha tecnicamente, eu consigo recuperar a falha técnica. Eu mando ele para o Vale do Silício, ele faz um curso de 1 semana, pago $10.000, ele volta. E ele sabe Python. Ok. E Python, bom,
conseguir arrumar o engenheiro, né? Agora ele sabe Python. Mas a característica comportamental e atitudinal eu não consigo. Então, é isso que eu queria trazer aqui como contribuição, é nós cuidarmos mais em toda a nossa capacitação e sistema de ensino com soft skill, é onde nós falhamos, e quando nós comparamos os nossos profissionais com o exterior, esses aí são diferenciais, né? Às vezes a nosso favor, né? Às vezes contra nós, né? Então, e agora tem muito código voando, levitando, muito código, muito. E código troca de mão, código está no ar, código-fonte. Então é muito fácil, através da não ética agora, falta de ética, eu passar código de um lado para o outro, linhas de código, segredos industriais, patentes, né? Isso é muito fácil, né? Então a gente tem que cuidar dos soft skills. Dentro disso aí, eu coloquei ali o que seria necessário, então, para reciclar os profissionais que estão aí de engenharia ou os novos profissionais, o que eles precisariam ter, o que nós precisamos no mercado, nesse metaverso hiperconectado. Nós precisamos empreendedorismo em rede, foi falado aqui várias vezes, muita colaboração, não pode ser one-man show, né? Não tem mais espaço para one-man show, né? Ele tem que colaborar, ele tem que ser criativo, ele tem que compartilhar a criação dele, né? Co-criação, esse é o nome, né? Ele tem que ter uma liderança situacional. Eu citei ali o professor Alberti, eu gosto muito dele, lá do Inatel, Santa Rita do Sapucaí, ele tem um trabalho sobre essa área aí muito legal, ele fala muito, etc. Depois o próximo item é cogestão. A gente passa daquela horizontalidade, a gente passa da verticalidade, do V, hoje, sistemas hierárquicos, né, verticais, agora nós vamos para um sistema mais flat, horizontal, né? Isso é importante porque tem muitos dos nossos colegas que não sabem trabalhar coletivamente, horizontalizados, e dividir ideias, e trocar ideias. Isso falta no mercado. Normalmente, eu até tenho ex-colegas e colegas que dizem assim, não me dá essa chefia, porque eu não quero ter esse sistema de chefia, né? Então essa cogestão é uma coisa muito importante, é saber trabalhar horizontalmente. Também lembro que somente novos modelos irão gerar novos resultados. Nós falamos aqui, os colegas aqui falaram, o César e o Schuch, falaram, né? Tecnologia sozinho não adianta. Nós temos que ter modelos de negócio que fazem sentido e marcos regulatórios adequados em qualquer área. Então, somente novos modelos irão gerar novos resultados. Não é eu mantendo. Nessa fase agora eu vou pegar processos existentes e fazer a virtualização. Mas isso aí vai ter um limite. Nós vamos precisar mais engenharia agora para pensar em modelos novos. E o último alerta é o seguinte, muito cuidado agora. Muito cuidado. Tudo que eu fizer nessa área aí, empatia, ética, justiça, serão copiados. Por quem? Pelas máquinas. Machine Learning. Tudo que eu fizer em soft skill, as máquinas irão absorver. Essa é a realidade, né? Então, muito cuidado aí. Por isso que as empresas vão dar cada vez mais importância agora nas suas contratações, né? Principalmente remotas, né? em home office, a soft skills, tá? Soft skills. Trabalho em cogestão, né? Multilingual, e deixar bons exemplos para as máquinas. Isso vai ser importante, ok? Porque elas irão, sim, o que nós fizermos serão absorvidos pelas máquinas, de uma maneira ou de outra, né? Através de LM. Então, esse é o recado que Schreiner.
Esse é o recado que eu gostaria de deixar dentro da minha singela participação aqui, que foi substituindo o presidente da Sociedade de Engenharia, né, o Walter, o engenheiro Walter, e eu resolvi colocar a questão do metaverso, da conectividade, o 5G, né, e qualquer dúvida eu fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Bortolini.